Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da nossa página aqui no Facebook. Hoje nós damos início a um projeto diferente, que é o projeto que chamamos de Reumato News, onde falaremos com certa periodicidade a respeito de vários temas dentro da reumatologia. Falaremos nesse projeto a respeito das novidades, das principais inovações, dos principais estudos que têm sido publicados dentro de um assunto específico da reumatologia, e hoje nós começaremos falando sobre a artrite reumatoide. Então, cada vez mais estudos vêm sendo publicados na área da reumatologia, e a artrite reumatoide é uma doença que vem sendo bastante estudada e cada vez mais temos obtido grandes avanços no tratamento, no diagnóstico dessa patologia que é bastante frequente na nossa população. Então eu começo já dando boas-vindas às pessoas que estão se juntando a gente nessa tarde de hoje, e eu gostaria então de convidá-los a continuar assistindo esse vídeo na tarde de hoje e que vocês possam compartilhar esse vídeo nessa nossa transmissão ao vivo desse quadro novo que chamamos de Reumato News, em que falaremos sobre atualidades em assuntos diversos dentro da área de reumatologia. Peço que vocês já comecem a compartilhar aí esta transmissão para que possa chegar ao maior número de pessoas. Às vezes muitas pessoas que pudessem estar assistindo podem estar trabalhando e não conseguir assistir esse vídeo ao vivo, mas se vocês compartilharem a gente consegue levar essas informações para o maior número de pessoas possível. Então, o primeiro estudo e a primeira novidade que eu queria trazer na tarde de hoje é a respeito de medicamentos utilizados para o tratamento do colesterol e a sua possível relação com a artrite reumatoide, com a atividade da artrite reumatoide, como que existe ou não uma relação entre os medicamentos utilizados para o tratamento do colesterol e a artrite reumatoide. Bem recentemente, neste ano, foi publicado um trabalho avaliando o uso de medicamentos que a gente chama para tratar o colesterol, que chamamos de estatinas, em pacientes com artrite reumatoide. E o que foi observado nesses pacientes foi que o uso das estatinas reduziu, quando os pacientes tinham artrite reumatoide e começaram a utilizar esses medicamentos para tratar o colesterol, o uso das estatinas foi capaz de reduzir marcadores de inflamação da artrite reumatoide. Além disso, o uso das estatinas em pacientes com artrite reumatoide, nesse estudo publicado recentemente, agora em 2018, observou que houve uma melhora da atividade da doença, ou seja, a doença ficou menos ativa, ela passou a ser melhor tratada nos pacientes que estavam usando esses medicamentos, esse grupo de medicamentos que utilizamos para o tratamento do colesterol, que são as estatinas. Esses pacientes passaram a ter a doença, a artrite reumatoide melhor controlada. Então, é um dado bastante interessante que eu quis trazer para vocês, que obviamente a gente precisa de estudos maiores para tentar entender essa relação. Há uns 2 anos já havia sido publicado um trabalho nos colocando que o uso desses medicamentos, das estatinas, poderia prevenir o desenvolvimento da artrite reumatoide, e esse estudo também bastante interessante demonstrou que pacientes com artrite reumatoide, em uso desse medicamento para o tratamento do colesterol, que são as estatinas, obtiveram um melhor controle dos parâmetros de inflamação e um melhor controle da atividade da doença, e isso é um dado bastante interessante. Então, se você tem artrite reumatoide, mas também tem o colesterol muito alto, os triglicérides muito altos, isso pode ser um fator que esteja prejudicando o melhor controle da sua artrite reumatoide e, portanto, o melhor tratamento também desses fatores que nós chamamos de metabólicos, o melhor controle do colesterol, o melhor controle dos triglicérides, do diabetes, tudo isso pode levar a um controle mais fácil e um controle mais vigoroso da sua artrite reumatoide. Então, o primeiro estudo que eu queria colocar na tarde de hoje seria esse. Um outro estudo que eu queria trazer na tarde de hoje é a relação
entre o que chamamos de demência. Demência em medicina são distúrbios da cognição, são distúrbios do pensamento, da aprendizagem, do raciocínio, da linguagem. E esse quadro de demência ocorre cada vez mais na população brasileira, especialmente nos indivíduos acima de 50 anos de idade. E quanto mais envelhecemos, maior o risco dessa doença que chamamos de demência. Das demências, a mais conhecida é a demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer, que é uma doença bastante frequente na nossa população e cada vez mais com os nossos hábitos de vida inadequados, cada vez mais sedentariedade, cada vez menos praticamos atividade física e cada vez mais nos alimentamos mal, isso vem contribuindo de maneira significativa para o aumento da demência em nossa população. Mas na tarde de hoje eu queria trazer alguns dados interessantes também. Será que existe uma relação entre demência, entre essa disfunção do funcionamento normal do cérebro, em que o cérebro começa a perder funções como raciocínio, aprendizagem, linguagem? Será que existe uma relação entre a demência e a artrite reumatoide? É o que eu gostaria de trazer para a gente nesse estudo na tarde de hoje. Então, um estudo também bastante recente avaliou o risco de demência em pacientes com artrite reumatoide. E os pacientes com artrite reumatoide têm um risco aumentado de demência. Então, a gente precisa também, na população em geral, mas especialmente nos pacientes com artrite reumatoide, estarmos atentos, estarmos cientes de que há esse risco aumentado de demência nos pacientes com artrite reumatoide, para que nós possamos nos prevenir. E a prevenção da demência, ela passa também pelo melhor controle dos nossos hábitos de vida. Então, pelo abandono do sedentarismo, por adquirir melhores hábitos alimentares, melhores hábitos de atividade física, tentar ler bastante, tentar manter a mente sempre ocupada, isso diminui o risco de demência de maneira significativa. Então, já que a artrite reumatoide aumenta o risco de demência, a gente precisa, especialmente nos pacientes com artrite reumatoide, estar bastante atento ao desenvolvimento de sintomas dessa doença. E a prevenção da demência, como disse anteriormente, passa também pela prevenção e a mudança dos nossos hábitos de vida para que nós possamos adquirir melhores hábitos de vida. O outro estudo que eu queria trazer para a gente na tarde de hoje é a relação entre problemas no sono, distúrbios do sono, desde insônia até um quadro mais grave que pode acontecer durante o sono, que chamamos de apneia obstrutiva do sono. Será que existe relação de distúrbios do sono com a artrite reumatoide? É o que eu queria trazer para a gente também. Então, um estudo bastante recente, também publicado esse ano, demonstrou o seguinte, que pacientes que têm distúrbios do sono de uma maneira geral, insônia, dificuldade de dormir, né, o sono inconstante, mas também os pacientes que têm esse quadro grave obstrutivo, que a gente chama de apneia do sono, então há uma diminuição involuntária durante o período do sono nesses pacientes dos movimentos respiratórios, que a gente chama de apneia. Então o paciente entra em um quadro de apneia, por alguns segundos ele deixa de respirar durante o sono. A maioria dos indivíduos que tem esse quadro de apneia não sabe que tem. 85% dos pacientes que têm apneia obstrutiva do sono não conhecem esse diagnóstico, não sabem que tem essa doença. Isso impacta de maneira significativa, aumentando já de uma forma bastante bem estabelecida. A apneia do sono aumenta o risco de diabetes, de hipertensão, de derrame, o ataque vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, mas recentemente foi também descrito um trabalho em que houve um aumento do risco de artrite reumatoide, um risco 2,5 vezes maior de artrite reumatoide em pacientes que têm esse quadro obstrutivo, que chamamos de apneia obstrutiva do sono. Então, pacientes que têm artrite reumatoide, que tenham um sono ruim,
quando você tem artrite reumatoide, às vezes você não tem esse diagnóstico ainda de apneia obstrutiva, então alguns sintomas podem ser o cansaço, muita fadiga durante o dia, sensação de que o sono não foi suficiente para reparar, que a gente chama de sono não reparador. Isso pode ser sinal de que alguma coisa no seu sono esteja errada, que possa ser um quadro de apneia obstrutiva do sono, e isso aumenta o risco de vir a desenvolver artrite reumatoide, e melhores estudos, mais estudos são necessários, mas talvez, será que a apneia do sono também não possa prejudicar e agravar os pacientes que já têm a doença, também artrite reumatoide? Isso também precisa ser melhor investigado. Então, se você é de uma família de pacientes que têm artrite reumatoide, que já tem um risco familiar alto para artrite reumatoide, ou mesmo se você já tem artrite reumatoide e tem distúrbios do sono, muitas vezes esse quadro que precisa ser diagnosticado, que é a apneia obstrutiva do sono, precisa ser bem controlado para tentar diminuir o risco do desenvolvimento da artrite reumatoide e talvez até mesmo do seu agravamento. Então, eu queria dar boas-vindas às pessoas que já estão aqui se juntando a nós nessa transmissão, e eu queria, então, começar a ler aqui as dúvidas, e vocês já podem enviar as dúvidas que vocês tenham sobre artrite reumatoide, que é o tema da tarde de hoje que nós vamos conversar. Então, a Licinha China, ela diz o seguinte: tenho artrose, não sei mais o que faço, tomo colágeno. Então, dona Licínia, o colágeno, realmente existem vários tipos de colágeno na artrose, e alguns colágenos são melhor absorvidos, outros colágenos não tão bem absorvidos, e realmente alguns estudos têm demonstrado que o colágeno também não tem um grande impacto no tratamento da artrose. Então, no tratamento da artrose, cada vez mais a gente também valoriza a questão da mudança dos nossos hábitos alimentares, para que a gente tenha uma dieta mais bem equilibrada, uma dieta com alimentos anti-inflamatórios, e diminuir o consumo de alimentos que possam ser mais inflamatórios, e também a atividade física é muito importante também nos pacientes com artrose. Talvez seja por aí o caminho do melhor controle da sua doença. A dona Roserminha coloca: doutora, a infiltração com ácido hialurônico que o senhor fez em meus joelhos deu super certo. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Obrigado, dona Roserminha, por o seu depoimento. A Paty Rodrigues fala o seguinte: olá, doutor Tiago, abraço de Portugal e obrigado pela explicação. Obrigado também, Paty, por sempre estar nos acompanhando nas nossas transmissões. A dona Sebastiana Ferreira, ela diz o seguinte: eu tenho artrose no joelho, já fiz infiltração com ácido hialurônico e não tive resultado. Está inchado e tenho dor 24 horas por dia. Então, dona Sebastiana, de fato, alguns pacientes com artrose no joelho mais grave podem eventualmente não responder a este medicamento que pode ser utilizado, a infiltração com uma substância que é o ácido hialurônico, que pode beneficiar alguns pacientes, especialmente os pacientes que não têm uma artrose tão grave. Existem alguns casos que a artrose já é bastante grave, que pode realmente já ter indicação de prótese, e esse grupo de pacientes pode não responder à infiltração com ácido hialurônico. A dona Tere Senkev, boa tarde, dona Tere, fala o seguinte: a artrite reumatoide é genética? Então, dona Tere, a artrite reumatoide ela tem sim um componente genético, mas ela não é uma doença simplesmente genética. Quer dizer, se você tem uma mãe ou um pai com artrite reumatoide, não quer dizer que o seu risco de artrite reumatoide seja um risco apenas dependente desse fator, desta carga genética. Então a gente consegue mudar muitas vezes esse risco por já ter um familiar com artrite reumatoide através de melhores hábitos de vida, como a gente colocou anteriormente, e até demonstrando nesses estudos a questão do controle melhor do colesterol, do controle melhor dos distúrbios do sono que possam estar associados em pacientes com artrite reumatoide. Em transmissões anteriores, como já falamos, o melhor controle do tabagismo. A gente sabe que o tabagismo é um fator de risco grande
para o desenvolvimento da artrite reumatoide e também o melhor controle dos quadros de infecção das gengivas. A gengivite também pode diminuir o risco dos pacientes de virem a desenvolver artrite reumatoide. Então, tem sim um componente genético, mas a gente consegue modificar esse risco através de melhores hábitos de vida. A dona Josi Silva diz o seguinte: doutor, boa tarde. Eu tenho artrite reumatoide, estou fazendo uso de metotrexato e prednisona e meus cabelos estão caindo muito. O que devo fazer? Então, dona Josi, de fato, alguns pacientes em uso do metotrexato podem ter queda de cabelo. Se for uma queda de cabelo que a gente consiga contornar, já que o metotrexato é tão importante para o tratamento da artrite reumatoide, como já falamos em transmissões anteriores, o metotrexato ele é um medicamento bastante eficaz, bastante seguro e das medicações estudadas até hoje realmente é que demonstra melhor eficácia e melhor segurança a longo prazo em pacientes com artrite reumatoide. Então eu aconselharia que a senhora relatasse essa queda para o seu reumatologista, talvez até ser consultada por um dermatologista para excluir outras causas. Pode ser que nem seja diretamente relacionado ao metotrexato, então excluir outras causas, deficiências vitamínicas, tentar fazer um tratamento cosmético com o dermatologista, para que nós possamos tentar continuar esse medicamento que é tão importante no tratamento da artrite reumatoide. A dona Eusice Ribeiro diz o seguinte: doutor, são muitas as vezes que acordo sem ar. Isto é apneia, pois tenho artrite reumatoide. Dona Eusice, como falamos anteriormente, sim, pode ser a apneia obstrutiva do sono. Às vezes, a pessoa que eventualmente durma com a gente, ela pode nos dar algumas pistas e presenciar esses períodos em que deixamos de respirar por alguns segundos durante o sono. E se há uma dúvida, se a senhora tem esses sintomas, é importante que a senhora relate para o seu reumatologista e também eventualmente procure um neurologista, que é quem geralmente nos ajuda no tratamento desses quadros, tanto no diagnóstico quanto no tratamento desses quadros de apneia obstrutiva do sono, e talvez isso venha a beneficiar a sua doença, a sua artrite reumatoide e talvez até mesmo a sua qualidade de vida de uma forma mais geral. Obrigado por estar nos acompanhando. A dona Cláudia Brito fala o seguinte: o que é melhor para artrose na coluna? Colágeno ou condroitina? Tenho artrite reumatoide também. Dona Cláudia, na verdade, para os quadros de artrose na coluna, esses medicamentos, sejam o colágeno ou a condroitina, eles são até menos eficazes do que para os quadros de artrose das articulações outras, que a gente fala periféricas, como articulações das mãos, dos joelhos ou do quadril. A artrose na coluna, esses medicamentos, colágeno, condroitina, enfim, isso tem muito pouca evidência de que haja melhora nesses quadros. E então, nesses quadros, se houver dor associada com esse quadro de artrose, o que realmente está mais indicado é o fortalecimento da musculatura do abdômen, a correção da postura para tentar diminuir o quadro de dor. Boa tarde, obrigado por nos acompanhar. A dona Sônia Penacho fala o seguinte: doutor, tenho espondilite anquilosante, estou tendo dificuldade para comer e beber, parece que está fechando. Será que a RPG vai ajudar no pescoço? Dona Sônia, depende do quanto a doença está avançada no seu quadro de espondilite anquilosante. Se a sua doença não for muito avançada, se a gente não tiver ainda muita fusão das vértebras, aquele quadro grave da espondilite que a gente chama de coluna em bambu, se não houver muita fusão das suas vértebras, se a sua coluna não tiver perdido muita mobilidade porque as vértebras já estão fundidas e isso diminui a mobilidade da coluna, a RPG pode lhe ajudar sim. Então é importante avaliar individualmente seu caso, mas pode ser que lhe ajude sim. A dona Cláudia Brito fala o seguinte: a vitamina D é favorável para quem tem artrite reumatoide? Muito boa pergunta, dona Cláudia, obrigado por estar nos acompanhando e pela pergunta. Sim, a vitamina D é importante, ela é muito importante que deficiências vitamínicas, especialmente a deficiência de vitamina D, seja corrigida
em pacientes com artrite reumatoide. Existem vários estudos, não só na artrite reumatoide, mas também em outras doenças, que a deficiência de vitamina D pode desencadear algumas doenças autoimunes, ou quando há uma deficiência de vitamina D, essa deficiência pode agravar um quadro de doença autoimune que já existe. Então é importante sim que se faça o bom controle e a suplementação em pacientes com deficiência de vitamina D. O que nós não concordamos na reumatologia, que é a nossa área de atuação, é com o tratamento com altas doses de vitamina D. Então, alguns tratamentos, alguns protocolos não reconhecidos e não aprovados pelas principais sociedades médicas, pelo Conselho Federal de Medicina, esses protocolos com altas doses de vitamina D, esses nós realmente não recomendamos, nem para o tratamento, nem para a prevenção de pacientes com doenças autoimunes, reumáticas, como é o caso da artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus ou outras doenças. Além de não ter evidência de melhora dos sintomas da doença, o que pode acontecer é haver um agravamento do quadro ou mesmo alguns processos outros relacionados ao excesso da vitamina D. A vitamina D ela não é apenas uma vitamina, ela é um hormônio e uma das grandes preocupações quando a gente realmente ingere quantidades muito altas de vitamina D é que haja um aumento muito grande da quantidade de cálcio circulando no organismo. Isso pode se depositar em alguns tecidos, nos rins, no coração, alterar o funcionamento do sistema nervoso. Isso pode ser um quadro grave. Então, doses altas de vitamina D, esses protocolos que são advogados por alguns grupos, nós na reumatologia não recomendamos. A Vanessa Lourenço, ela fala o seguinte: tenho lúpus e artrite reumatoide, estou tomando o micofenolato de mofetil. Qual outro medicamento posso estar tomando? Tenho um pouco de excesso de cálcio no curvelo, não consegui entender. Está visível, que medicamento tomar? Na verdade, então, o que eu entendi é que a Vanessa Lourenço ela tem uma sobreposição, que nós falamos em reumatologia, entre duas doenças autoimunes. Ela tem o lúpus e a artrite reumatoide e está tomando o micofenolato mofetil por conta do lúpus, que é um bom medicamento. E tem excesso de cálcio, eu só não entendi o restante da pergunta. Se você puder reformular para que eu entenda, Vanessa, para a gente tentar responder, tá bom? A dona Maristela Marques fala o seguinte: eu tenho artrite reumatoide e estou com problema nos rins. Estou tomando amoxicilina, mais clavulonato de potássio e minhas dores aumentaram. E sinto um cansaço absurdo. Será porque estou tomando esta medicação? Acredito que não, dona Maristela. A amoxicilina ele é um antibiótico e ele não tem relação com o agravamento dos sintomas da artrite reumatoide. É importante que a senhora relate para o reumatologista que lhe acompanhe. Muito obrigado, doutor, diz a dona Josi Silva. A dona Sônia Penacho diz que tem a espondilite anquilosante há 30 anos, complementando o que ela já havia dito na pergunta anterior. E pode ser que haja uma melhora, mas se houver já um dano irreversível, aquela diminuição da mobilidade da coluna pela fusão das vértebras, pode ser que não tenha tanta melhora com a RPG então, dona Sônia. A dona Neuza da Ângela, ela fala o seguinte: eu tenho artrose na bacia, dói muito, já fiz até infiltração. Parei de tomar remédio, pois estava prejudicando meus rins. O que devo fazer, doutor? Então, realmente, dona Neuza, precisa ser avaliada se o seu quadro de artrose, que não melhorou, inclusive com a infiltração, não sei que medicamento que foi infiltrado. Se não houve melhora com a infiltração, talvez ser avaliada se não é realmente o caso e se já não há uma artrose com uma gravidade mais avançada, que seria o caso de indicação de prótese. Isso precisa ser melhor avaliado no seu caso. A dona Sebastiana agradece pelas nossas respostas. Obrigada, senhora dona Sebastiana, por estar nos acompanhando na tarde de hoje. A dona Regina Martins, ela fala o seguinte: boa tarde, tenho artrite e faço acompanhamento com pneumo. Tomo espondilite anquilosante. Na verdade, eu não entendi realmente a sua pergunta, dona Regina. Se a senhora quiser reformular para que a gente tente responder, não consegui entender.
O Carlos Alberto Domingos, boa tarde, Carlos, fala o seguinte: eu tenho artrite reumatoide, erosões ósseas nas mãos, nos punhos, redução da base do carpo e dos metacarpos, sinovite, tendocinovite, ruptura dos manguitos dos ombros, artrose, derrame. Ele faz uso de um medicamento biológico, que é o Cínzia, e metotrexato. E para dores ele usa um medicamento chamado Revange. Mas ainda não estou bem. O que devo fazer? Grato, sou seu fã, abraço. Muito obrigado, Carlos, por estar nos acompanhando nessa tarde. E obrigado pelo seu relato, pela sua pergunta. Então, se você já usa o medicamento biológico, mas tem também uma série de outras lesões que talvez nem estejam relacionadas diretamente com artrite reumatoide, como é o caso dos seus ombros, precisa ser melhor avaliado. O biológico e o metotrexato, eles vão melhorar os sintomas inflamatórios da artrite reumatoide. Mas esse quadro do manguito, esse quadro da artrose, não vai ter um benefício tão grande com o uso do biológico e do metotrexato. Então, a primeira pergunta que a gente precisa saber e precisa avaliar melhor o seu caso, juntamente aí com o médico que lhe acompanha, é: as suas dores, atualmente, eles se devem a uma artrite reumatoide ativa? Se sim, talvez fosse o caso de discutir há quanto tempo está usando os medicamentos e eventualmente fazer algum tipo de ajuste ou troca. Se não, se a sua dor não é por uma doença, por uma artrite reumatoide descontrolada, se a artrite reumatoide estiver bem controlada, aí eu acho que o caminho é mais realmente por um melhor controle com medicamentos que tratam a dor crônica, com atividade física e fortalecimento muscular. Então a separação desses dois quadros é muito importante, tá bom, Carlos? Um abraço. A dona Irene diz o seguinte: sou sua paciente, estou muito bem, porém estou sentindo que a dona Irene não completou aí a pergunta. Acho que ela fala embaixo. Sou sua paciente, estou me sentindo muito bem com os remédios para artrite e fibromialgia, porém estou sentindo um aumento no abdômen. Pode ser dos remédios? Dona Irene, o ideal é que a senhora então volte com a gente em consulta para que a gente entenda o que está acontecendo aí no seu abdômen, se é um quadro associado ou não ao processo da artrite reumatoide ou mesmo da fibromialgia. Então é importante que a gente lhe veja, lhe examine, e obrigado aí por confiar no nosso trabalho e ser nossa paciente. Um grande abraço. A dona Eunice Ribeiro diz o seguinte: doutor, depois da artrite reumatoide apareceu brucite trocantérica, hérnia de disco, síndrome do túnel do carpo, que tudo junto não me deixa dormir. Uso metotrexato e reuquinol, porém meus leucócitos ficaram muito baixos e isso me preocupa. Continuo com esses ou a médica terá que me passar outro por causa dos leucócitos? Então, dona Eusice, como a senhora teve uma baixa dos leucócitos, se for uma baixa mais leve, às vezes a gente mantém os medicamentos. Se for uma baixa muito grave dos leucócitos, às vezes é preciso sim trocar. Então é importante discutir com a médica que lhe acompanha a respeito disso. A dona Maristela nos agradece, obrigado também, dona Maristela. A dona Neuza também nos agradece. E obrigado também, dona Neuza. A Sônia Penacho diz o seguinte: Dodô, é verdade que quem tem espondilite anquilosante não toma anti-inflamatório, não pode tomar anti-inflamatório porque acho que se tem algum efeito nos rins? Dona Sônia, na verdade, a espondilite anquilosante, o primeiro tratamento, o tratamento de escolha, o primeiro tratamento para a espondilite anquilosante é o uso dos anti-inflamatórios. Alguns pacientes podem ter alguma contraindicação a utilizar esses medicamentos anti-inflamatórios, como é o caso, por exemplo, de pacientes que já tenham quadros renais prévios, insuficiência renal, algum tipo de diminuição da função renal, aí a gente não utilizaria. Mas na espondilite anquilosante, o tratamento de escolha, ainda hoje, e o primeiro a ser instituído, é o uso dos medicamentos anti-inflamatórios mesmo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ler. A dona Regina diz o seguinte, a Regina Martins: tenho artrite e faço tratamento com pneumo e tomo, e tenho espondilite, e ele mandou mostrar ao reumato. Por quê? Acho que mandou mostrar a tomografia, é isso, dona Regina, se eu estou entendendo bem? O seu pneumo pediu para a senhora mostrar a sua tomografia para o reumato. Se for isso, é porque algumas lesões, algumas doenças reumáticas podem provocar
alguns quadros no pulmão. Então, é importante que o seu reumatologista esteja ciente, eu acredito que seja este o motivo. O Carlos Alberto Domingos agradece a nossa resposta. Obrigado também, Carlos, por estar nos acompanhando. A dona Cláudia, ela diz o seguinte, Cláudia Brito: faço uso de Celebra 200mg uma vez ao dia. Já faz muito tempo. Minha preocupação é com os efeitos desses anti-inflamatórios. Gostaria de saber se devo mudar de remédio. Uso metotrexato, prednisolone e hidroxicloroquina. Dona Cláudia Brito, de fato, o uso crônico do Celebra, do anti-inflamatório, ele não é adequado, especialmente em pacientes com artrite reumatoide, já que existem medicamentos que controlam melhor o quadro doloroso e o quadro inflamatório. Então é sim importante que a senhora reavalie o uso crônico há tanto tempo desse medicamento, que pode sim ser deletério para o rim, para o estômago e para vários outros órgãos, e que discuta com o seu médico reumatologista que lhe acompanha a necessidade, talvez, de fazer algum ajuste nos outros medicamentos que a senhora usa, para que a senhora consiga abandonar o uso crônico do anti-inflamatório. Então, eu queria me despedir dessa transmissão na tarde de hoje. Nosso projeto, o projeto da nossa página e do nosso canal do YouTube realmente é manter essas transmissões. Essa foi a primeira edição desse quadro que chamamos de Reumato News, em que vamos trazer novidades, o que há de mais recente, que vem sendo comentado, publicado na literatura médica, que vem sendo discutido nos principais congressos em reumatologia, a respeito de algum tema dentro da área da reumatologia. Na tarde de hoje trouxemos o tema da artrite reumatoide e as novidades, a relação da artrite reumatoide com os quadros de distúrbio do sono, com a apneia obstrutiva do sono. Então, a apneia obstrutiva do sono, que é aquele quadro em que o paciente deixa de respirar por alguns segundos durante a noite, aumenta o risco de artrite reumatoide. A questão da relação da artrite reumatoide aumentando o risco de demência, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, que já comentamos também no início dessa transmissão. E a relação dos remédios do colesterol, para tratamento do colesterol, como as estatinas, que conseguem ter um controle maior. Os pacientes que têm artrite reumatoide, que usaram nesse trabalho específico esses medicamentos para tratamento do colesterol, conseguiram obter um controle maior dos marcadores de inflamação da artrite reumatoide e também da atividade da doença, quer dizer, a doença ficou melhor controlada nos pacientes que utilizavam esse grupo de medicamentos para o tratamento do colesterol. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais uma transmissão ao vivo nessa tarde. Eu espero muito brevemente poder trazer novidades em outras doenças ou mesmo na artrite reumatoide, para que nós possamos ter uma discussão muito boa e baseada aí nos mais recentes estudos publicados e no que vem sendo discutido de mais moderno a respeito de doenças autoimunes, como foi o caso da tarde de hoje da artrite reumatoide. Então, até a próxima. Muito obrigado e eu espero que vocês continuem nos acompanhando nas próximas transmissões. Até logo!